Olá, lindezinhas do tio William Lopes, o Calvo. Bora para mais uma aula. Seguinte, meus amores, agora nós vamos para uma aula de frutos e sementes. Tudo bem? Normalmente isso aqui, quando cai em prova, você fica naquele, meu Deus do céu, e agora? O que é tal coisa? Eu vou tentar ser o mais didático possível para a explicação sobre frutos. Porque se você pegar na internet, por exemplo, o que tem de erro, beleza? Tem muito erro. Então, eu andei, porque fui ver algumas imagens, algumas coisas, né? Eu me deparei com muitos erros, principalmente nessa área de frutos, beleza? Então, é uma área que, na verdade, ela necessita de uma grande quantidade de referências bibliográficas, tá? Isso aqui não é simplesinho. Para prova, pode até ser, mas toma cuidado com definições erradas que aparecem por aí. Tudo bem? Bom, primeira coisa, o que é fruto? O fruto nada mais é do que o ovário da flor desenvolvido. Isso, por definição, é fruto. Tudo bem? Então, é essa estrutura aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Trocar a cor. Ó, isto daqui desenvolvido é o fruto. Tudo bem? Isso é fruto. Agora, a semente, ela virá do óvulo após a fecundação. Então, lá dentro da sementinha vai ter o óvulo, não é? Vai ter o embriãozinho ali. Então, a semente é o óvulo desenvolvido. Tudo bem? Então, tem que ficar claro isso aí também. Agora, quais são as partes de um fruto? Primeira coisa, aqui eu tenho a parede do ovário. Essa parede do ovário, ela tem 3 camadas. A interna, a média e a externa. Aqui. E a externa. Deixa eu apagar isso aqui. E a camada externa. Beleza? A camada mais externa, ela vai dar origem a uma estrutura chamada epicarpo. Epi quer dizer acima. Carpo quer dizer fruto. A região média do ovário, não é? Dessa folha carpelar, ela vai dar origem ao mesocarpo. Meso, meio, carpo, fruto. A boa parte dos frutos comestíveis, tá? A parte que se desenvolve é o mesocarpo, não é uma regra, mas a maior parte é o mesocarpo. E nesse caso aqui do pêssego, aquela parte externa, por exemplo, do pêssego, que é essa parte aqui, ó, quando você come, você acha que é a semente, né? Não, aquela parte, isso é uma característica desse tipo de fruto, tá? Então, a parte externa daquele caroço ainda é fruto, que é o endocarpo, tudo bem? O conjunto epicarpo, mesocarpo e endocarpo é o pericarpo. Tudo bem? Cuidado com os peres aqui em botânica. Pericarpo, perianto, perigônio, periderme. Então, tenta traduzir. Peri ao redor de, carpo, fruto. É o que está ao redor. O fruto, basicamente, ele é formado pelo pericarpo e semente, basicamente. Tudo bem? Agora, uma coisa que tem que ficar claro, a diferença entre fruto e fruta. Tudo bem? Fruto é tudo o que provém do desenvolvimento do ovário, seja comestível ou não. Isso é fruto. Beleza? Isso é fruto. Por exemplo, a cibipiruna, aquela casquinha que você vai andando pelas cidades aí, você vai pisando e ela vai estralando, sabe? Crac, crac, crac. Aquilo é fruto. Não é comestível, mas é fruto. Tudo bem? Agora, o termo fruta você usa para aquilo que normalmente é adocicado. É um nome popular. Por exemplo, laranja é uma fruta. Aí você pode chamar o morango de fruta. Beleza? Então, é fruta, é nome popular, é aquilo que é adocicado. Diferente do fruto, que é tudo aquilo que provém do desenvolvimento do ovário. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. É que assim, nem toda fruta, beleza? É realmente um fruto. Tudo bem? Como você vai ver mais adiante ali. Tá bom? Agora, fruto é tudo aquilo que vem do desenvolvimento do ovário. Beleza? Bom, nós temos 5 classes de frutos. Primeiro, os frutos simples, os frutos partenocárpicos, os frutos múltiplos ou infrutescências, frutos compostos ou agregados, eu prefiro usar o termo agregado, tudo bem? E pseudofrutos. Então, são 5
classes de frutos. Vamos para a primeira. Fruto simples é aquele que se desenvolve apenas do ovário das flores, beleza? Após a fecundação. Ou seja, vai ser um fruto que vai ter semente. Por quê? A semente ela não se origina a partir do desenvolvimento do ovário. É ou não é? Não é a partir do desenvolvimento do ovário? Então, perdão. Eu fui olhar aqui no microfone e desvirtuei do meu pensamento. Ó, semente é o óvulo fecundado, perfeito? O ovário, ele vai dar origem ao fruto. Então, se o ovário se desenvolve após a fecundação, a semente após a fecundação, o óvulo após a fecundação vai originar a semente. Então, ó, ovário vai dar origem ao fruto e o óvulo vai dar origem à semente. Tudo bem? Então, frutos simples são frutos e obrigatoriamente com sementes. Tá bom? Agora, nós temos duas classes de frutos simples. Esse termo não uso só para frutos simples, mas normalmente ele cai falando de frutos simples. Que são os frutos simples carnosos, que o pericarpo é suculento na maturidade, e tem os frutos simples secos. Beleza? Aqui ficou seco só, perdão, tá? Os frutos simples secos. Esses caras aqui, eles... O pericarpo, na maturidade, ele é praticamente desidratado. Ele é como o próprio nome sugere, seco. Retém uma quantidade mínima de água ou nada de água. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a diferença. Nós temos frutos simples, secos, frutos simples, carnosos. Desculpa pela falta do S que eu coloquei em vermelhinho aqui agora. Tudo bem? Deixa eu tentar arrumar isso aqui. A digitação acabou faltando. Pronto. Beleza? Então, tá bom. O primeiro tipo de frutos simples, nós vamos ver os carnosos. O fruto simples carnoso, do tipo drupa. Esse fruto, ele forma caroço, beleza? Eles formam caroço. E o que é caroço? O caroço nada mais é do que o endocarpo esclerificado, firmemente aderido à semente, tá? E esse endocarpo mais o tegumento da semente formam um tecido chamado pirênio ou putamen. Para ser caracterizado drupa, tem que ter caroço. Para ser drupa, tem que ter caroço. Então, por exemplo, aqui está a semente, não é? Aqui está o endocarpo firmemente esclerificado, tá? E aqui nós temos o tegumento da semente, assim pretinho, ó. Então está unido o tegumento e o endocarpo. E a parte carnosa, por exemplo, aqui do pêssego, é o mesocarpo. Tudo bem? Tranquilo? Quais são os exemplos típicos aqui? Azeitona, que se você traduzir a palavra drupa, significa azeitona. Pêssego, manga, açaí, lixia. Café é um tipo específico de drupa, tá? Café é um tipo específico. E coco da Bahia também é um tipo de drupa, só que não é drupa carnosa. Beleza? No caso aqui, é uma drupa, ela é chamada de drupalmídeo. Tudo bem? Então, presta atenção. Olha só, aqui está o coqueiro e aqui está o coco, tá bom? O que a gente come do coco? O que a gente come do coco não é fruto, é a semente. Por quê? Olha só, o epicarpo é a casca. O mesocarpo é fibroso, porque ele forma um monte de fibra, beleza, entrelaçada. E aqui, não sei se vocês já tiveram a oportunidade quando você vai tomar um coco verde, não é? Está fazendo caminhada ao redor de um parque, por exemplo, e toma um coco. Aí o cara corta para você comer a polpa. Quando você chega naquela parte dura, que é o endocarpo, que é essa parte mais escura aqui, ó, se você consegue ver no desenho, ó, é essa parte escura. Deixa eu pegar outra cor. Ó, essa parte aqui, ó, é o endocarpo esclerificado, tá? Então, o fruto do coco a gente não come. O que a gente come é a semente. Você sabe por quê? Sabe essa parte branca aqui, ó? Isto daqui, que é a parte branca, é o endosperma sólido, é o endosperma fibroso. E essa cavidade que está presente aqui contém a água. A água é o endosperma líquido. Então, o que a gente bebe, na verdade, é semente.
A água do coco que a gente bebe é semente. Por isso que é tão nutritivo. Por isso que é tão nutritivo. Porque se é o suficiente para fazer uma planta germinar, também vai ser algo nutritivo para nós. Tudo bem? Belezinha? Então tá bom. Esse fruto, ele tem uma dispersão pela água. Tá vendo esse mesocarpo que é fibroso? Serve para flutuar. E a água que está ali dentro é uma reserva de água para ele, se ele chegar em algum lugar que não tenha muita água, ele vai ter água já restrita ali dentro. Tudo bem? Então, preste atenção. A diferença entre filia e coria. Filia é o termo que a gente usa para polinização. Hidrofilia, polinização pela água. Coria, esse termo coria aqui, ó, quer dizer mudar de lugar. Então, quando nós falamos coria, é dispersão de fruto e semente. Então, hidrocoria é a dispersão do fruto e da semente pela água. Tudo bem? Pela água. Joia? Aí, quando ele chega num ambiente, ó, o embriãozinho que está aqui nessa região, ó, aqui está o lugar do pedúnculo dele, né? E aqui vai estar o embriãozinho aqui, ó. Aqui está o embriãozinho aqui. E aí, ele germina e começa a surgir um coqueirinho daí. Tudo bem? Perfeito? Joia até aqui? Então tá bom, meus queridos. Vamos para agora o fruto do tipo baga. Beleza? O fruto do tipo baga é um fruto que contém várias sementes livres e não forma caroço. O endocarpo dele não é esclerificado. E aí nós temos, não é? Aqui os exemplos típicos. Por exemplo, o termo baga vem de bacum ou baca, né? Que significa uva. Na verdade, faz uma referência à uva. Aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, o mamão, o tomate, o pimentão, o caqui, o maracujá, ela é semicarnosa, beleza? Na verdade, no maracujá, quando a gente faz o fruto, beleza? O fruto é isso aqui, ó. O que a gente come, na verdade, é um revestimento que está ao redor da semente chamado arilo. Tudo bem? Então, a gente não faz o suco do fruto do maracujá. A gente faz o suco do arilo. Tudo bem? O que a gente bateu ali é uma estrutura suculenta que se forma ao redor da semente. Aquilo ali não é parte do fruto. O fruto a gente não come. Tudo bem? Frutos simples secos. Tem aqueles que são classificados como deiscentes, ou seja, aqueles que abrem-se na maturidade. Deiscência quer dizer abrir. Beleza? E os indeiscentes são aqueles que não se abrem na maturidade. Eles não se abrem. Tudo bem? Aqui eu vou colocar aqueles que são principais para vocês. Tudo bem? São aqueles que normalmente são cobrados em prova. Então, nós temos aqui um fruto seco, deiscente, classificado como legume. Aí, presta atenção numa coisa. Termo legume, no sentido popular, é normalmente aquilo que você cozinha. Aí você fala couve-flor, legume. Né? Cenoura, cozinhou, é um legume. Então, é um nome popular. O nome técnico, legume, ele quer dizer num fruto seco, deiscente, que se abre por duas fendas, beleza? Aqui assim, ó, por exemplo, ó, aqui está o fruto verde, não é? Imaturo, e aqui está o fruto maduro. Então, ele se abre por duas valvas, olha só aqui, ó. Tá? O exemplo, por exemplo, nós podemos citar feijão, ervilha, a cibipiruna, essa daqui é de uma plantinha chamada pata de vaca. O frutinho da cibipiruna é bem parecido com esse aqui, ó, e você vai andando nas calçadas aí, quando liberam os frutos, e você vai destruindo, você vai pisando, ele vai fazendo aquele crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Efeitos sonoros William Lopes, o Calvo. E aí nós temos um outro aqui, que é a síliqua, que é bem parecido com, inclusive o termo síliqua, ele quer dizer vagem, beleza? A diferença é que quando ele abre a sua vagem,
ele mantém uma estrutura chamada réplum, que é isso aqui, ó. Ó, o pericarpo é a válvula, aqui você tem o réplum, que é como se fosse uma parte da placentação, beleza? É que é o seguinte, essa placenta persistente, na verdade, é a parede, placenta é a parede do ovário onde se insere o óvulo, tudo bem? Aí ele se mantém persistente, tá? E é nele que está presente estão presentes as sementes. Aí tem vários tipos, cada um tem um jeito, não é? Mas esse fruto é comum nas plantas de couve, mostarda, canola, que são da família Brassicaceae. Tudo bem? Aí nós temos os frutos secos indehiscentes. Cara, esses despencam. Em especial esse cara aí, ó. Que é a cariopse. Esse, de todos os frutos, esse é o que mais cai, na minha opinião. Pelo que eu vejo em prova, né? Não é na minha opinião. É pelo que eu vejo em prova, esse é o que mais cai. Tá bom? Cariopse. O termo cariopse aí, ele quer dizer como se fosse uma pequena caixinha. Beleza? Aí, aqui nós temos o seguinte. Qual que é a característica desse fruto? Ele apresenta o pericarpo, o exemplo mais... Ó, milho, trigo, arroz, aveia, cevada, ou seja, são os frutos da família Poaceae. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o que eu já vi cair até hoje, na esmagadora maioria, é o milho. É o milho que cai. Tudo bem? Então, quando você pega o milho não é só semente. Esse grãozinho do milho aqui é fruto. Beleza? Esse grãozinho do milho é fruto. Então, o que é fruto no milho? O fruto do milho é só aquela casquinha amarela. Quando a gente corta ele, né? Ó, é só a casquinha amarela. Tudo bem? É só a casquinha amarela. Aí, aqui dentro, aquela parte que a gente come depois, aquilo é semente. Aí aqui você tem o endosperma. Perfeito? Lembrando que se é angiosperma, é um endosperma 3N. É o tecido. Aqui está o escutelo. O escutelo é o cotilédone. Lembre-se que é monocotiledônea, tem apenas um cotilédone. Então, os nutrientes passam para essa folha cotiledonar, não é? Essa folha embrionária, que faz com que cresça tudo esse embriãozinho aqui. Tudo bem? Então, por favor, cariopse apresenta o pericarpo firmemente concrescido à semente, ou aderido. Concrescido é quando você não consegue separar. Perfeito? Então, isso é cariopse. Aquênio. Pessoal, esse é outro muito importante. A diferença é que o aquênio, tá? Ele apresenta a semente presa ao pericarpo por apenas um ponto. Aqui eu coloquei o girassol, por quê? O girassol, na verdade, ele é uma inflorescência. Tudo bem? E cada pontinho que aparece aqui, por exemplo, no girassol, cada pontinho que aparece no girassol é uma florzinha. E cada florzinha dessa vai dar origem a um fruto. Beleza? A um fruto. Mas o exemplo clássico de ser cobrado aqui é o exemplo do picão. Tudo bem? Então aqui é o picão preto, chamado Bidens pilosa. Beleza? E aqui nós temos o picão de padre. Beleza? Que é da plantinha chamada Cosmos. Muitos de vocês já viram essa plantinha Cosmos. Aí é uma plantinha invasora. Beleza? E aí, reparem que dentro, isso aqui é fruto. Ó, isso aqui é fruto. A dispersão aqui é por animais. É uma dispersão zoocórica ou por zoocoria. Isso daqui é uma estrutura que evoluiu para grudar no pelo do mamífero e ser levado para longe da planta-mãe para evitar uma competição intraespecífica. Aí, por exemplo, no picão, cada pontinho desse tem duas aristas. Beleza? Esse termo arista vem do latim e significa espinha de peixe. Tá? Esse termo, isso aí é para grudar no pelo. Aqui tem duas aristas e nesse daqui tem três aristas. Então varia de um para o outro. Ó, eu sempre, quando desenho no quadro, eu desenho esse aqui. Sempre desenho esse cara aqui. Tá bom? Então essas são as aristas. Joia? Então, esse é um fruto seco. Esse é um fruto seco.
indeiscente, ou seja, não se abre para liberar a semente. Está preso por apenas um ponto, tá bom? Sâmara. A sâmara também é um fruto seco deiscente. Essa sâmara, ela é um fruto que apresentam expansões laminares do pericarpo que formam alas, ou seja, asas. Tudo bem? Um exemplo clássico são as plantas muito utilizadas na herborização das cidades. Tá? Essa planta aqui é chamada tipuana, grandona ali, ó, muito comum nas cidades, tem essa florzinha amarela. E o fruto dela tem essa expansão alada aqui, ó. Tá vendo? Aqui está a semente e aqui estão as expansões, que servem para ser levada com o vento. Portanto, a dispersão aqui é uma dispersão anemocórica, ou seja, por anemocoria. Polinização pelo vento, anemofilia. Dispersão de fruto e semente, anemocoria. Perfeito? E aí tem também essa planta chamada pau-d'alho. Tudo bem? Por que se chama pau-d'alho? Porque ela exala um forte cheiro de alho. Por isso que é chamada de pau-d'alho. E aqui também uma sâmara alada. Tá bom? Bom, agora nós temos os frutos partenocárpicos. Beleza? Ó, os frutos partenocárpicos, vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta, ó. Partenos significa virgem. Carpo quer dizer fruto. Então, esses frutos, eles se desenvolvem sem que tenha ocorrido a fecundação. Ou seja, qual vai ser a diferença do fruto simples? É fruto porque desenvolve do ovário, mas não apresentam sementes, porque não houve a fecundação. E isso aqui pode acontecer de forma natural, como acontece com a banana e o limão Tahiti, ou pode acontecer de forma induzida, adicionando hormônios, como é o caso da adição dos hormônios auxina e giberelina. Perfeito? Aí nós temos o seguinte, o principal exemplo aqui é a banana. A banana não tem semente. Ah, mas professor, o que seria então aqueles pontinhos pretos na banana? Aqueles pontinhos pretos da banana nada mais são do que óvulos não fecundados. Perfeito? São óvulos não fecundados. Joia? Agora, existe semente, banana com semente? Existe. Só que são variedades selvagens. Beleza? Digamos assim, essa variedade aqui é uma variedade que foi domesticada. Tudo bem? Agora, na mata, você pode encontrar uma assim. Tudo bem? Então, esses são os frutos partenocárpicos, eles não têm semente. E os outros, nós temos aqui, por exemplo, melancia, uva, o próprio limão Tahiti. Aí você me pergunta assim, né? Professor, o limão Tahiti não tem semente. Beleza. Mas como que eu faço para reproduzir esse limão? Através de reprodução assexuada. Você vai pegar um galho dele, arrancou um galho, vai lá e planta esse galho. É um método chamado estaquia. É uma propagação vegetal e as plantas, de forma geral, podem ser reproduzidas assim. Beleza? Pegando uma mudinha. Quem que nunca teve uma avó ou uma tia que foi na casa da mãe, da outra lá assim, sei lá, de uma amiga, falou, nossa, que raminho bonito, vou levar para eu plantar em casa. Propagação vegetativa, reprodução assexuada. Tudo bem? Bom, frutos múltiplos ou infrutescências. Olha, presta atenção. Esse cara aqui é proveniente de inflorescências. Inflorescências. Tá? Então, o que eu preciso que você saiba? Aqui são várias flores ou vários ovários, não é? Que vão se unir, ou seja, tem que ser concrescido, originando uma estrutura única. Beleza? Originando uma estrutura única. O exemplo clássico aqui é o abacaxi. Olha só, o abacaxi ele tem várias flores. Cada flor dessa daqui, nem toda flor é bonita, né? Cada flor dessa daqui vai dar origem a um frutículo ou frutéolo, que concrescem e originam uma estrutura única, que é o abacaxi que a gente conhece.
Aqui, não só o ovário se desenvolve, assim como outras estruturas florais, inclusive o eixo da inflorescência, ele concresce e fica carnoso. Aquela parte mais durinha do abacaxi. Tá? William, então, eu já vi a uva. A uva vem de uma inflorescência. Ela é um fruto múltiplo? Não, ela não é um fruto múltiplo. Ela não é. Por quê? Porque os frutéolos não são concrescidos. Para ser considerado um fruto múltiplo, os frutéolos têm que ser concrescidos. Ou seja, você não consegue separá-los. O abacaxi aqui mesmo, você não consegue separar. Tudo bem? Então, tá? Esses são os exemplos clássicos aqui agora. Olha só. Nós temos a amora, a jaca, o figo. Aqui, no caso, o figo, olha só, ele provém de uma inflorescência chamada sicônio, tá? Que o termo sicon quer dizer figo mesmo, tá? Então, cada pontinho desse do figo aqui, ó, é um frutinho. Tudo bem? Cada pontinho desse do figo é um frutinho. Joia? Então, assim, nós vimos frutos múltiplos. Com quem que eles vão ser comparados? Com os frutos agregados ou compostos. Eu, particularmente, não tenho usado muito o termo composto, porque na literatura tem autores que usam composto tanto para o agregado quanto para o múltiplo. E tem autor que coloca composto para só agregado. Então, eu prefiro usar termos múltiplos e agregados. O termo composto, eu confesso para você que eu tenho evitado usar para evitar confusão. No fruto agregado, qual é a diferença? Ó, presta atenção. Fruto múltiplo, ele vem de várias flores, beleza? Que formam frutos unidos, concrescidos. Esse aqui, ele provém de uma única flor com vários pistilos livres. Tá? Em relação aos pistilos, eles são apocárpicos, beleza? Apo quer dizer separado, beleza? Então vem de uma única flor. Até hoje, eu só vi cobrar morango disso daqui, tudo bem? Só o morango, mas existem vários frutos. Olha só, no caso do morango, aqui está a inflorescência, a flor, perdão, e aqui a inflorescência, perdão, aqui está a flor, e aqui está um zoom dessa flor, onde eu tenho vários pistilos livres. Aqui são os pistilos e aqui são os estames. Estrutura masculina, tá? Então, repare que elas estão aqui, ó, isso aqui é o receptáculo, tá? Com vários pistilos. Após a fecundação, essa estrutura vai se desenvolver e a parte que se torna carnosa e comestível, que é essa parte vermelha, é o receptáculo floral desenvolvido. Então, o que se tornou carnoso e comestível é o receptáculo floral desenvolvido. Nessa estrutura, o que é fruto aqui no morango? São esses pontinhos que podem ser amarelos, às vezes são verdinhos, às vezes marronzinhos. Tudo bem? Então, esses pontinhos são os frutos. Então, cada óvulo desse, cada ovário desse, se desenvolveu em um fruto. E esse frutinho aí, ele é um fruto seco. É um aquênio. Então, por que é chamado de fruto agregado? Porque são vários frutos livres que estão agregados mediante ao receptáculo que se desenvolveu. Beleza? Então, por isso que é agregado. Jóia, então, é formado. Então, o que é fruto no morango? São esses pontinhos que estão ali. Que são os pontinhos amarelinhos aí. Tá? E o que é comestível? É o receptáculo floral. É aí que entra agora também uma outra classificação, tá? Alguns frutos que podem ser citados, tá? Aqui nós temos a graviola, são todos muito parecidos, tá? Ó, a graviola, a fruta do conde, a atemoia e a framboesa. A framboesa ela é muito confundida com a amora, se você olhar assim, ó. Qual é a diferença entre a amora e a framboesa? A amora, ela tem esse espaço aqui preenchido. A framboesa tem essa estrutura oca aqui. Perfeito? É essa a diferença. E claro, a origem das flores. Tudo bem? Joia? Então vamos lá. Agora,
Pseudofrutos, quem é especialista em fruto não gosta de usar esse termo. Beleza? Mas, para nós, em vestibular, para vestibular, pseudofrutos podem ser chamados também de frutos acessórios e essa estrutura corresponde a partes comestíveis que não se originam do ovário, e sim vem de outras partes. Como, por exemplo, nós temos aqui a maçã, caju, morango, abacaxi. Por exemplo, o morango, ele pode ser classificado como um pseudofruto agregado. Por quê? Qual que é a parte comestível dele? É o ovário. No abacaxi, qual que é a parte comestível? Vem várias partes da flor, não só o ovário, beleza? Mas também até o receptáculo floral, olha só, que é essa partezinha do centro. Agora, o clássico de ser cobrado é a maçã. Tudo bem? A maçã. Aqui, o que a gente come, na verdade, da maçã é o receptáculo floral que se desenvolveu após a fecundação. Tudo bem? Então, o fruto da maçã é só essa partezinha branca que a gente não come. O que a gente come, e isso vale para pera também, é o receptáculo floral. O outro caso claro é o caju. O fruto do caju é essa parte aqui, tá? Que é a castanha do caju. E essa parte suculenta é o pedúnculo floral que se desenvolveu. Tudo bem? Então fique esperto com esse termo pseudofruto. Fique esperto, fique esperto, fique esperto. Tudo bem? A semente, então, é o óvulo desenvolvido após a fecundação. Tudo bem? Em geral, ela transporta o embrião com fonte de energia para o desenvolvimento e o tegumento que ela protege. Então, qual é a função da semente? Bom, ela é um órgão de perpetuação e disseminação das espécies. Tá bom? Por exemplo, elas podem apresentar um mecanismo de dormência. Ou seja, a semente ela consegue ficar sem germinar por 10, 20, 30, 40, 50 anos no solo. Isso é dormência, que é induzido pelo hormônio ácido abscísico. Ou seja, vai evitar a competição com algumas plantas. Por exemplo, a semente liberou, tá? Foi liberado ali. Ela pode ficar dormente, evitando competição com a própria planta naquele momento. Tá? E aí, as sementes elas podem apresentar, devido aos frutos, né? Até a própria semente também pode ter alas. Por exemplo, isso aqui é uma semente de uma planta da família Bignoniaceae, tudo bem? Que tem essas alas, que é para ser levado com o vento. Então, ou o fruto ou a semente tem mecanismos para a dispersão. Como é o caso aqui, ó, desse frutinho do dente de leão, que é um frutinho aquilo, que você assopra, ele é levado com o vento. Aqui o picão, como nós falamos na aula há um pouquinho atrás aí. Tudo bem? Agora, estruturalmente, a semente, ela apresenta dois tegumentos. Um está representado aqui, que é chamado de testa. Abaixo da testa tem um outro tegumento chamado tegmen. Então, você tem a testa e o tegmen. Aí você tem o endosperma. Aí aqui você tem o embrião. No embrião você tem o cotilédone. Aí você tem a plúmula. Beleza? Essa plúmula nada mais é do que a gema embrionária aí. Tudo bem? Essa plúmula, ela é a gema embrionária do caule aqui. Tudo bem? Aí você tem a radícula, tudo bem? Que vai formar o eixo hipocótilo radicular aqui, ó, que vai formar a raizinha. Tudo bem? Então essa é a semente básica das eudicotiledôneas. Tem 2 cotilédones, por isso dicotiledôneas. Tudo bem? Aqui nós temos a semente da monocotiledônea. A diferença aqui é que ela tem apenas um cotilédone, que é o escutelo, e ela tem 2 estruturas bem típicas, beleza? Que é o coleóptilo, que vai proteger a plúmula, beleza? E aqui a coleorrhiza, que é uma bainha que protege a radícula. Tudo bem? Então, ó, aqui tem o epicótilo, tá?
aqui tem a radícula. Epicótilo seria como se fosse um primeiro entrenó caulinar. Fechando essa parte agora, então, para nós temos o seguinte. Quanto à germinação, a semente pode ser classificada como epígia ou hipógia. Epígia, ó, aqui está um feijãozinho, ele vai germinar, e o cotilédone, olha só, aqui é o cotilédone, esse cotilédone, ele vai ficar acima do solo, perfeito? Esse cotilédone, ele vai ficar acima do solo. Então, aqui é uma germinação epígia, que é epi, acima, geia, terra. Então, essa epígia, ela é típica das eudicotiledôneas. Tudo bem? É típica. A outra germinação que pode ocorrer é a hipógia, que é típica das monocotiledôneas. Então, aqui, por exemplo, está o fruto, né, a cariópse, e o cotilédone, e o endosperma está aqui dentro, o cotilédone está aqui dentro. Então, conforme essa planta vai crescendo, somente, tá, a porção acima vai crescendo, beleza? Olha só, formando aqui, então, a parte aérea da planta, que é a raiz, tá? Essa raiz aqui, depois, ela morre e fica apenas as raízes adventícias, que são raízes fasciculadas. Tudo bem? E como o cotilédone ele ficou abaixo da terra, ela é classificada como hipógea. Perfeito? Então, ó, hipógea, monocotiledônea, epígia, eudicotiledônea. Tudo bem? Assim, então, nós fechamos essa parte de frutos e sementes. Claro que eu falei para vocês aqui aquilo que é principal, aquilo que normalmente é cobrado em prova. Tudo bem? Um grande abraço e até mais.